A rejeição é uma das dores mais difíceis e intensas que um ser humano pode experimentar durante toda a sua vida. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Há um propósito escondido atrás da sua dor. Eu vou comprovar isso para você compartilhando algumas histórias de homens que estão descritas na palavra de Deus. Davi foi rejeitado, menosprezado pelos seus irmãos e até mesmo pelo seu pai. Nos conta a Bíblia quando o profeta Samuel foi até a casa de Davi a fim de ungí-lo rei. Ele chega até a casa e diz assim para o pai de Davi: eu quero ver todos os seus filhos, porque Deus me disse que um deles vai ser levantado, vai ser ungido como rei. E nesse momento, Davi estava lá no campo, pastoreando as ovelhas. Davi não estava lá. E a gente entende a partir deste momento o quanto Davi não era levado a sério, porque era para o pai de Davi pedir para chamá-lo. Mas diz a Bíblia que Davi era de baixa estatura, Davi não era provido de músculos, né? Com certeza, a gente imagina. E os seus irmãos provavelmente deveriam ser homens altos, homens fortes, né, que comunicavam uma certa força. E então Samuel passa por todos os filhos e irmãos de Davi e diz: olha, não é nenhum desses. Você não tem mais nenhum outro filho? E aí ele lembra de Davi, mas com certeza pensando: ah, não vai ser Davi, com certeza não vai ser Davi, rei de Israel, Davi. Mas o profeta insiste, manda chamá-lo. E aí quando Davi chega, Deus diz através do profeta Samuel: é esse que deve ser ungido rei sobre Israel. Então derrama óleo sobre a cabeça de Davi. A partir disso nós entendemos que com certeza Deus nunca escolheu a nossa aparência, a nossa beleza exterior. Davi não foi escolhido pela força do seu braço, mas pela força, pela beleza do seu coração. Em outro momento, quando o exército de Israel estava acampado, escolhendo quem seria o soldado corajoso que iria batalhar, guerrear, aliás, com o gigante Golias, Davi chega até o acampamento para levar lanche, comida, mantimentos para os seus irmãos. E quando ele chega lá, os irmãos dizem assim: o que você está fazendo aqui, Davi? Tipo assim, você está incomodando, né? Vai embora, vai lá cuidar das suas ovelhas. E Davi foi o corajoso que se prontificou a enfrentar o gigante Golias. E pela unção que tinha sobre Davi, ele derrotou o gigante. O propósito de Davi era ser rei sobre Israel. O coração dele era de um verdadeiro adorador. O coração dele atraía a presença de Deus, apesar da rejeição que ele suportou na sua própria família. José foi rejeitado pelos seus irmãos, por inveja e também por ciúmes. O pai de José, Jacó, ele tinha uma grande afinidade com o José. E um dia, o próprio José compartilhou com seus irmãos e até mesmo com seu pai o sonho que ele havia tido, de que ele estava no centro de feixes e esses feixes se curvavam para ele, e que os feixes representavam os seus irmãos e até mesmo seu próprio pai. Na verdade, Deus estava concedendo a José uma revelação daquilo que iria acontecer no futuro. E então os irmãos ficaram enfurecidos, como que pode nós nos curvarmos diante de José? E certo dia eles o venderam para ser escravo. Imaginem a dor, tudo quanto José passou como escravo. Mas lá no Egito, após uma longa trajetória como escravo, ele foi conquistando a confiança de muitos até chegar ao cargo de governante, e então o próprio faraó deu autoridade para ele, para que ele governasse o Egito, estocasse alimentos, porque Deus havia revelado a José que a terra iria enfrentar um período de fome, de seca, de escassez.
Então José estoca alimentos e, após algum tempo, seus irmãos chegam diante dele. Eu não imagino a dor de José quando viu seus próprios irmãos que o traíram, que o venderam. Apesar da dor, da rejeição, José se rende ao perdão e pede para que os seus irmãos, juntamente com seu pai, vá morar lá no Egito com ele. E é lindo o propósito escondido atrás da dor de José. Finalmente nós chegamos até Jesus. Eu acredito que ninguém sofreu tamanha rejeição quanto Jesus. Se nós formos estudar toda a história de Jesus, nós vamos observar que Jesus ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Seus irmãos o menosprezavam, zombaram de Jesus quando ele iniciou o seu ministério. Jesus ele foi rejeitado pela sua cidade. Quando ele voltou para a sua cidade para pregar o evangelho, os da própria cidade o mandaram ir embora. Queriam prendê-lo. Jesus foi rejeitado pela sua própria igreja. Os fariseus o perseguiam por competição, por inveja, por ciúme, por ambição. Jesus ele foi rejeitado no momento ali em que ele é preso. Ele foi rejeitado pelos discípulos que o abandonaram. Ele ficou sozinho. Isso anteriormente, ele foi traído por um dos seus discípulos. E depois ele foi rejeitado publicamente quando preferiram soltar Barrabás do que a Jesus Cristo, que só tinha feito bem para a humanidade. É indescritível. Não conseguimos mensurar a profundidade da dor que Jesus passou. A rejeição que Jesus suportou sozinho na cruz. E eu acredito que teve sim, é claro que teve um propósito que foi muito além de salvar a humanidade, mas se identificar comigo, se identificar com você. Ninguém melhor que Jesus para entender a nossa dor. A dor da rejeição. Eu não sei se você foi rejeitado pela sua família, pelo seu cônjuge, no seu trabalho, entre os seus amigos. Ninguém melhor que Jesus para olhar nos seus olhos e dizer: eu compreendo a sua dor. Só que Jesus, Deus, o nosso Pai, Ele quer transformar essa dor em um propósito, porque ninguém melhor que você para conversar, para orar com uma pessoa que também sofreu rejeição. Porque, como sempre nós dizemos, é totalmente diferente uma mãe, por exemplo, que perdeu seu filho, dizer para outra que ela já passou por isso e por isso ela tem autoridade para orar, para aconselhar, do que outra mulher que nunca teve filhos ou que, aliás, que nunca perdeu um filho. Então, Deus nos dá, através da nossa dor, uma autoridade, uma unção para transformar a amargura dessa dor em algo poderoso que vai alcançar, que vai ministrar ao coração daqueles que passaram a mesma dor que você. A fim de que você possa dizer: eu compreendo a sua dor, eu sei o que você está sentindo, mas eu escolhi não deixar com que essa dor me destruísse, mas que ela se transformasse num combustível, numa pressão para alcançar
para abençoar, para edificar outras vidas. Por isso que nós sempre dizemos, o nosso ministério é a nossa dor é o nosso ministério. São ferramentas poderosas para alcançar outras vidas. E assim você tem autoridade para orar, para consolar, para levar esperança àqueles que também passaram pela dor da rejeição. Eu oro hoje para que, em nome de Jesus, a luz do Senhor inunde o seu coração e que você comece a entender o propósito escondido atrás da sua dor. Deus não foi o responsável por ela, mas Ele pode e quer criar um bem incrível através dessa dor, para que você se torne agente de transformação para alcançar outras vidas, que tome lugar a paz e não mais a amargura. Nós não vamos nos esquecer da dor, mas nós podemos escolher o que fazer com ela. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.